E quando nós vencemos o vício? Nós temos duas circunstâncias que nós vencemos vícios. Basicamente duas, seja por um vício em pornô ou um vício em outra porcaria que seja. Primeira, quando existe um baque. Por exemplo, você foi pego assistindo pornografia e isso te complicou. Houve uma ruptura, você perdeu a esposa por causa disso. Ou vou te dar um exemplo melhor. Alguns anos atrás, eu tive um paciente em torno de uns 35 anos que ele consumia pornografia desde a adolescência. Com o passar dos anos, a necessidade pornográfica dele foi aumentando, a necessidade de estímulos foi aumentando, que é algo normal dentro do consumo da pornografia. Chegou a um ponto que ele estava só se excitando com pornografia de meninas, na faixa dos 13, 12, 14 anos por aí, que é uma pornografia basicamente quase que infantil. Então é uma pedofilia. E isso era problemático, porque o cara tem filhos e ele se culpava por tudo aquilo. Por mais que ele fosse consumir, gerava todo um processo de culpa, de angústia, de frustração. Ele basicamente dizia: eu me sinto um lixo com isso. E eu compreendo a situação dele. Só que um certo dia ele estava no trabalho consumindo. Veja, chegou ao ponto dele não ter mais autocontrole e já usava no trabalho. Só que num certo dia ele foi pego consumindo no trabalho. E daí, vinculado a um chefe e colegas que não gostavam muito dele, denunciaram o cara entrou em cana por causa disso. E lá na penitenciária, o cara preso por alguns dias, até porque estava sem auxílio da patroa, a mulher virou as costas quando descobriu, né, perdeu a mulher. E alguns dias preso lá, os caras se masturbavam do lado dele, assistindo pornografia. Então, aquilo gerou um asco, uma aversão tão grande nele, que depois ele não podia nem ouvir o termo pornografia, que dava ânsia de vômito, gerava algumas reações fisiológicas nele. Então veja, teve uma ruptura, teve um baque muito grande aí para que ele conseguisse. Por um lado foi bom, foi porque ele conseguiu, digamos, mais facilmente vencer a pornografia, mas o preço que ele pagou foi muito alto. Então não vamos esperar chegar a esse ponto, onde você vai ter talvez uma ruptura no teu relacionamento, onde você vai ter talvez uma visão dos teus filhos sobre a tua pessoa que ela é negativa. Então vamos tentar vencer isso antes, porque é possível. E uma segunda circunstância onde as pessoas vencem a pornografia é quando elas realmente querem. Não é você ser empurrado pela parceira ou pelo parceiro para tratar a pornografia que você vai vencer. Geralmente quem faz isso não vence. Mas é quando você quer, quando você percebe os prejuízos que você está tendo ou tu vai ter. Por exemplo, às vezes é comum uma mulher que fumou muitos anos, do dia para a noite ela para de fumar. Frente talvez a descobrir que está grávida. Então, para não gerar um prejuízo para o filho dela, ela simplesmente para. Poxa, mas como é que ela conseguiu? Porque mentalmente ela tinha um objetivo claro, ela não queria prejudicar aquela criança. Ou simplesmente você foi descoberto quanto ao uso de pornografia, foi pego pela parceira, pelo parceiro, e ele não, ou ela não tinha consciência que você consumia. Com isso, essa pessoa ficou muito mal e colocou um basta nisso. Disse assim, ó, você para ou vou largar de você. Então, você tendo em vista o prejuízo e você não quer ter aquele prejuízo para sua vida, porque a pessoa ali ela é muito importante, você consegue, porque você gerou uma conscientização. Ah, mas aí eu não estaria parando por ela? Não, você está mesmo assim parando por você. Por quê? Porque aquela pessoa é importante. A não ser que a pessoa não seja importante. Aí se a pessoa não ser importante, provavelmente você não vai parar, porque você não tem um peso em perdê-la. Então, sempre que a gente tem uma clareza dos prejuízos que o pornô vai nos trazer e até mesmo os ganhos que não usar vai nos trazer, é muito mais fácil de você parar. Então observe assim, poxa, o que para mim é significativo para que eu pare de consumir isso? Ao que eu posso me apegar? Por quê? Lá na frente, daqui a alguns meses, talvez alguns anos, quando a pornografia bater na tua porta, e vai bater na tua porta, porque a gente sabe que hoje não dá para ficar sem, né? Tu vai ser exposto todos os dias. Então, como é que você vai ter esse autocontrole? Você vai ter o autocontrole tendo essa clareza dos prejuízos que você tem com a pornografia, dos ganhos que você tem em não usar a pornografia e principalmente da percepção de capacidade que você tem em resistir. Poxa, não, eu consigo resistir, eu tenho força para resistir a isso. Mas você vai resistir como? Você vai resistir porque você se conhece, porque você gerou a resistência, porque você gerou a percepção do que o pornô ele é prejudicial. Então, a maioria das pessoas faz uso do pornô sem simplesmente raciocinar.
e a pessoa faz no automático. Então, uma vez que tu vai percebendo os prejuízos e os ganhos de não usar o pornô, vai ficando mais fácil de você passar por tudo isso. Vai sendo mais fácil você evoluir no nosso treinamento. Por isso, lá no seu caderninho do treinamento, no seu diário de treinamento, aponte aí, poxa, quais os ganhos, quais os prejuízos da pornografia para mim? Como eu vou realmente me segurar caso eu tenha uma necessidade? Como é que eu posso reforçar essa necessidade de resistência? Como é que eu posso resistir ao pornô? Então, essa autoconsciência, essa percepção, ela é fundamental. Sem autoconsciência, não existe mudança. Ela é a premissa básica para essa mudança. Então, quanto mais você pudesse analisar, quanto mais você pudesse perceber, mais facilmente a gente passa por tudo isso.